Olá, vamos dar continuidade então aí aos comentários ao primeiro simulado Master de Direito Empresarial para a segunda fase do OAB. No outro vídeo, no vídeo 1, a gente comentou, por assim dizer, a peça prática processual. Nesse vídeo, a parte 2 dos comentários, eu vou comentar com vocês as questões elaboradas para fazer, né, aí esse primeiro simulado que nós fizemos aqui no curso Master. Já digo para você, se você não é aluno no curso Master e quer testar seus conhecimentos, você vai poder fazer isso, sabe como? Entra no meu blog, o blog está no rodapé, já está disponível lá no blog a peça, o simulado com a peça e as questões para que você elabore. Você pode elaborar e depois assistir o vídeo para ver o que foi que você se equivocou, como é que a coisa está. Beleza? Sem demora, 02, joga a tela 02 para a galera. Vamos ver as questões agora. Primeira questão. Questão 1. José da Silva exerce a atividade de plantio de trigo e soja há algum tempo. Seu negócio tem prosperado. E, inclusive, existe uma proposta para a exportação de quase toda a sua safra com empresas europeias. Para regularizar sua atividade e, com isso, fechar o contrato com as empresas citadas, buscou o seu registro como empresário individual na junta comercial do seu estado. E, apesar de ter entregue toda a documentação necessária, a junta comercial indeferiu seu registro pelo fato da atividade rural não ser atividade empresarial. Inconformado com a decisão da junta comercial, José da Silva procurou seu escritório. Diante do presente caso, responda os questionamentos apresentando os fundamentos legais. Então, para desenhar o caso para você, eu estou diante de alguém que se dedica à atividade rural, a plantio de trigo. Esse cara está em vias aí de fechar um contrato com empresas estrangeiras para fazer a exportação desse trigo. Só que ele precisa regularizar a atividade. E aí ele fez o quê? Ele vai à junta comercial, leva todos os documentos necessários, só que a junta diz: não posso registrar. Atividade rural não pode ser considerada atividade empresarial. Diante disso, eu tenho os questionamentos. Vamos às questões 02, passa para frente. Olha só, primeira questão. Que requisitos a ordem jurídica vigente enumera para definir o profissional rural enquanto empresários? Meus caros, se vocês pegarem aí os artigos 966 e 967 do Código Civil, a gente vai ter no 966 o conceito relativo a empresário, dizendo lá o quê? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Já o 967 nos diz o quê? Que é obrigatória a inscrição do empresário, ou seja, o seu registro na junta comercial antes do início da sua atividade. Disso é importante que a gente já saiba o quê? Que primeiro, regra geral, o registro não é obrigatório, ou melhor, o registro não é condição essencial para definir quem é empresário. Por quê? Todas as condições essenciais estão no 966, ou seja, regra geral não precisa de registro. Para que serve, regra geral, o registro? O registro vai servir, regra geral, para regularizar o exercício da atividade empresarial, para dar a condição de regularidade. Daí nós dizermos empresário regular, empresário registrado, empresário irregular, empresário não registrado. Porém, para os rurais, nós temos uma exceção. Para os rurais, nós temos uma exceção, prevista onde? 970 do Código Civil já diz para a gente, olha, o rural deve ter um tratamento diferenciado, deve ele ter um tratamento diferenciado. Para além disso, cara, o que a gente tem? 02, a tela para o povo, 02. Olha só, se você olhar, além do 970, se você olhar, o registro, ele é condição necessária para qualificar o rural enquanto empresário, por quê?
o artigo 971 do Código Civil bem nos diz que o rural será ou não considerado empresário à medida em que se registrar na junta. Ele só será considerado empresário a partir do momento em que ele estiver registrado na junta. Ou seja, o rural, meus caros, tem o direito de escolher. Se quer ser empresário para assumir ônus e privilégios do direito empresarial, ele vai fazer o quê? Registro na junta comercial. A partir desse registro, como nos diz o 971, ele será considerado empresário. Daí em diante, ou melhor, registrando em outro canto, ele não é considerado empresário. Era nessa linha que você deveria responder a sua primeira indagação, focando especificamente no 971, além desses outros dispositivos que lhe dariam fundamento para dizer, olha, regra geral, eu não preciso do registro. Regra geral, o registro vai dar regularidade. Porém, o empresário rural pode escolher se quer ser empresário ou não a partir do registro. Questão do B. É praticamente o mesmo fundamento. Olha, o posicionamento tomado na junta comercial, no sentido de deferir o registro, encontra amparo legal? Encontra não. Não encontra amparo legal. Não encontra porque o mesmo 971 dá ao rural o direito de escolher se ele vai ser tratado como um empresário ou não, dizendo que eu só posso considerar o rural empresário a partir do seu registro na junta comercial. Letra C. Não conseguindo regularizar a atividade de José da Silva no âmbito da junta comercial e tendo que se socorrer do judiciário, qual o órgão competente para julgar a ação judicial eventualmente a ser promovida? Queridos, olhe que a discussão aí acontece no plano do direito empresarial, no plano do registro empresarial propriamente dito. E nesse particular, se examinarmos o artigo 6º da Lei 8934/94, a Lei de Registro Empresarial, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que no plano técnico, a junta comercial se encontra subordinada ao DNRC, órgão de cúpula do Sistema Nacional de Registro de Empresas, ou seja, no plano técnico eu estou vinculado a uma autoridade federal. Isso repercute judicialmente. Portanto, como eu estou discutindo matéria do plano técnico na junta comercial, o órgão competente para promover a ação judicial só poderá ser a Justiça Federal, uma das varas da Justiça Federal, da localidade aí, da seção judiciária aí do estado, onde José da Silva está colocado. Beleza? Quem é caveira, show de bola. Quer virar caveira? Vem para o Master, entra no BOP e colhe Minca Sucesso. 02, joga na tela a próxima. Joga na tela a próxima questão para a gente. Olha só, próxima questão, questão 2. Diz para a gente o quê? Juliano Menezes e Gustavo Brígido, os melhores professores que a gente tem em direito constitucional. Gustavo, direito administrativo e direito tributário do Brasil, Juliano Menezes, os melhores. Se quer entender, vai atrás dele, e essa é a homenagem que o BOP faz aos professores Gustavo e Juliano. Constitui uma sociedade empresária para atuar no ramo da produção e comercialização de bebidas sob a denominação Sucos Del Valle Limitada, realizando o registro perante a Junta Comercial do Estado do Ceará em 97. Alexandre Teixeira, o Papa do Direito do Trabalho, outra homenagem que a gente faz, apesar de serem aí dos outros ramos do direito, os melhores professores de Direito do Trabalho, Direito Administrativo, Constitucional e Tributário estão citados na questão. Então, você está vendo esse vídeo de curioso, mas você vai fazer a segunda fase no Decanto, procura os caras. Bom, exímio mestre Cuca, reconhecido pelo seu tirocínio e criatividade na elaboração de sucos e demais bebidas, resolve passar a identificar seus produtos com a marca Del Valle, registrando como marca perante o NPI em 2003. Em 2005, Alexandre, ao tomar conhecimento da sociedade empresária, ele maneja uma ação judicial
a fim de ser determinada a abstenção ou mudança do nome empresarial da aludida sociedade, retirando dele a expressão Del Valle, ao fundamento de que a marca estaria registrada em todo o território nacional. O juiz competente, em razão das datas dos respectivos registros, determinou que a sociedade Suco Del Valle continuasse a usar e que o NPI anulasse o registro da marca, pois a mesma estaria imitando nome de terceiro, julgando, portanto, improcedente a ação. Então, vê, eu estou diante de um empresário que está usando uma expressão como nome empresarial. Eu estou diante de outro empresário que está usando a expressão como marca. Essas expressões, elas são parecidas, gerando um conflito, porque ambas aí no mesmo segmento de atividade. O que o juiz faz? Olha, como está conflitando, eu tenho que pegar a data mais antiga na regra geral para saber quem que vai ser titular daquela expressão. E o titular da data mais nova vai perder o direito, tendo que mudar o nome ou parar a atividade. E aí, a partir desse caso, vem as questões. Joga para a gente, 02, gabarito aí da questão 2. Passa aí, olha só. Diante do presente caso, responda aos seguintes questionamentos, apresentando os fundamentos legais. A decisão judicial em questão deveria permanecer, acaso a marca Del Valle fosse considerada marca de alto renome? Queridos, a marca de alto renome, ela está regulamentada no artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9279/96. Marca de alto renome é aquela marca que, tendo registro no Brasil, ela vai receber proteção exclusiva, porque, regra geral, a gente protege marcas aí por segmentos de atividade, por produtos ou serviços. Porém, se a marca atingir um condão de alto renome, se o INPI qualificar a marca enquanto alto renome, essa marca vai estar protegida em todos os ramos da atividade econômica, em todas as classes de bens e serviços, independente de estar registrado num só. Resultado, o que acontece? Quando a gente está diante de conflitos entre os nomes, entre elementos de identificação do empresário, que a gente tem uma marca de alto renome, a marca de alto renome ela prevalece sempre, mesmo que de registro posterior. Por isso é que, nesse primeiro caso, na questão do item A, você deveria dizer o quê? Que a decisão judicial não deveria permanecer, que na verdade, se a marca fosse uma marca de alto renome, mesmo com registro posterior, a ação deveria ter sido julgada procedente, retirando a expressão Del Valle no nome da sociedade. Letra B. E se a expressão Del Valle tivesse sido registrada como marca para o segmento de confecções? A solução jurídica deveria ser a mesma dada pelo juiz? Também não é porque, veja, a primeira sociedade atua com comércio de bebidas e refrigerantes e sucos, etc. Marca de confecção, confecção não se confunde com bebida. Não confundindo, eles não estão aí o quê? Conflitando, concorrendo. Não concorrendo, nos termos do que nos mostra aí o artigo 124, inciso 5 da Lei 9279. O que eu não posso fazer é pegar nome empresarial de terceiro para utilizar como marca e isso causar aí problema de distinção. Como eles não estão concorrendo, convivência harmônica. Resultado, ambos continuariam com as respectivas expressões. Beleza? Sem demora, próxima questão, 02, passa para a gente. Olha só, terceira questão. Júlio Ramos é acionista da sociedade ABC SA, tendo subscrito determinada quantia de ações em vista de ter assinado o boletim de subscrição e ter recebido o aviso de chamada, Júlio Ramos ainda não pagou o respectivo valor ao preço de emissão das mesmas. Sérgio Versosa, investidor do mercado de capitais, percebendo que o valor de mercado das ações relativas à sociedade ABC SA está subindo e sabendo que Júlio se encontra interessado em vender as ações por ele anteriormente adquiridas, resolve adquirir tais ações. Diante do presente caso, responda aos seguintes questionamentos apresentando os fundamentos legais pertinentes. Passa 02 para a gente ir logo para as questões. Passa aí para a gente. Olha só,
de que modo está definida a responsabilidade de Júlio Ramos e de Sérgio Versosa pela realização do pagamento do valor das ações em questão. Veja só, o que a gente tem? Eu estou diante de alguém que está entrando numa sociedade já constituída e estou diante de alguém que está saindo de uma sociedade em funcionamento. O que acontece, cara? Para qualquer sociedade, com a SA não é diferente, o sócio que entra continua a responder pelas obrigações sociais anteriores. O sócio que sai continua a responder pelas obrigações sociais anteriores pelo período de até 2 anos. Ou seja, como a gente viu, Júlio Ramos está saindo, vai continuar responsável pelas obrigações sociais anteriores. Sérgio Versosa está entrando, vai responder pelas obrigações sociais anteriores, com detalhe, Júlio que sai só responde por até 2 anos da sua saída. E aí, entre eles, meus caros, a gente vai ter responsabilidade solidária por essas tais obrigações sociais. Qual é o detalhe digno de nota? No âmbito das sociedades por ações, a obrigação social é o pagamento do valor da subscrição, o valor de subscrição do preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Fundamento legal para isso, artigo 108 da Lei Complementar, que regula exatamente a responsabilidade do alienante e do adquirente na cessão de ações. B, para fechar a terceira questão, que procedimentos pode a companhia tomar em vista de, protegendo seu capital social, haver a necessidade de ter realizadas as suas cotas? Ou seja, ela precisando realizar o valor das suas ações, o que ela pode fazer? Que caminhos ela pode tomar? Meus caros, notem bem, a gente está diante de um acionista que não pagou o valor das ações que ele deveria. A gente está diante, portanto, de um acionista remisso. Nesse particular, a sociedade tem a sua escolha, nos termos do que nos define. O artigo 107, promover a execução contra esse acionista, ou promover o leilão dessas ações do acionista remisso perante a Bolsa de Valores. São esses os procedimentos que a companhia pode tomar em vista de, para proteger o seu capital social, haver a necessidade de ter realizadas o valor relativo ao preço de emissão das aludidas ações. Beleza? Eu vou parar esse vídeo aqui. No próximo vídeo eu volto comentando, portanto, a última questão, a questão 4, relativamente aí ao nosso primeiro simulado. Beleza? Grande abraço. Clica aí agora no próximo vídeo, no comentários ao primeiro simulado, segunda fase, parte 3. Grande abraço, até o outro vídeo.